Sabe quando uma sessão de descoberta de produto termina e todo mundo sai de lá com um MVP super bem definido? Parece que o mais difícil já passou, né? Só que é bem aí que muitas equipes encontram um baita desafio. A ideia existe, ela é ótima, mas como transformar isso em ação de verdade? Pois é, e agora? A equipe tá animada, o conceito brilhante, mas aí vem aquela parte que emperra tudo. Pegar esse conceito de MVP e transformar num backlog, claro, que dá para começar a trabalhar, nossa, isso muitas vezes é uma luta enorme. E olha, essa é uma dor muito, mas muito comum no mundo ágil, viu? Acaba se criando um abismo gigantesco entre a visão do produto e a execução do dia a dia. As ideias são fantásticas, mas aquele primeiro passo prático para de fato começar a construir parece, sei lá, incerto, até arriscado. Foi justamente por causa dessa dificuldade tão comum que uma solução começou a nascer. E a história de como ela surgiu envolve duas figuras que são super importantes no universo ágil aqui do Brasil. Bom, a história começa com o Paulo Caroli, o criador do método Lean Inception. Ele começou a perceber um padrão meio preocupante. O método dele era excelente para definir o MVP, mas invariavelmente as equipes sofriam para dar o próximo passo. Elas saíam da Lean Inception com uma direção, mas se perdiam completamente na hora de traduzir isso num plano de trabalho. Faltava uma ponte ali no meio. E essa ponte, bom, ela apareceu quando o Caroli conheceu o Fábio Aguiar. Quando ele viu o Pub Canvas, que é uma ferramenta visual colaborativa criada pelo Aguiar, o Caroli teve aquele momento eureka. Era exatamente aquilo. O elo perdido que finalmente conectava a estratégia do MVP com a execução do desenvolvimento, e de um jeito estruturado, colaborativo. Mas afinal, o que é o Product Backlog Building, ou PBB? É exatamente isso, um método para a gente construir e refinar o backlog em conjunto. O objetivo principal não é só fazer uma lista de tarefas, não. É criar um entendimento que seja compartilhado, garantindo que todo mundo saiba o que construir, para quem e por quê, antes de escrever a primeira linha de código. E o coração do método PBB é uma ferramenta bem visual, o PBB Canvas. Vamos dar uma olhada agora, passo a passo, em como essa ferramenta funciona na prática para colocar as ideias em ordem e evitar o caos. A construção do backlog com o PBB segue um fluxo de 4 etapas bem claras. A gente começa pelo contexto geral, depois vai para as pessoas que vão usar o produto, aí define o que elas vão poder fazer e, por fim, quebra tudo isso em pedacinhos que dá para executar. O primeiríssimo passo é colocar todo mundo na mesma página. De um lado, a gente lista os problemas, as dores atuais, do outro, as expectativas. E por que isso é tão importante? Simples, para impedir aquele erro clássico de construir uma solução perfeita para o problema errado. Aqui, a gente garante que o foco está no que realmente importa. E essa analogia é simplesmente genial. Pensa só, um garçom, ele anota o pedido e pronto, não questiona. Agora o médico? Um médico primeiro investiga a fundo a dor. Ele faz um diagnóstico para só depois propor um tratamento. Na hora de construir um backlog, a mentalidade tem que ser essa, de médico. Diagnosticar e entender o problema de verdade antes de sair criando solução. Ok, com um contexto claro, a próxima pergunta é: para quem a gente está construindo isso? Descrever as personas nos força a sair das nossas próprias suposições. Sem isso, a tendência é construir produtos para nós mesmos, o que, convenhamos, é um caminho direto para um produto que ninguém usa. As personas servem como uma âncora para basear cada decisão nas necessidades de usuários de verdade. Na sequência, a gente traduz as necessidades das personas em ações concretas. Que tarefas elas precisam fazer no produto para resolver seus problemas? Cada uma dessas ações vira uma funcionalidade, descrita de forma simples. Esse passo é o que conecta o quem com o que, transformando perfis de usuário em valor de verdade no produto. Agora, antes de ir para o último passo, a gente precisa definir um termo super importante, PBI, ou item do backlog do produto. Pensa nele como se fosse a menor unidade de trabalho que entrega valor. É um tijolinho fundamental que a equipe de desenvolvimento vai de fato construir. Então, chegamos no ponto crucial. Como que a gente transforma uma funcionalidade, que é uma ideia grande, em vários PBIs pequenininhos? O PB usa uma técnica chamada mapa de passos. Primeiro, a equipe mapeia toda a jornada do usuário para completar aquela funcionalidade. Depois de um processo bem colaborativo, cada passo é detalhado, e é daí que saem os PBIs. Isso transforma o que era ambíguo num plano claro e sequencial. E essa imagem aqui mostra bem o poder da colaboração.
né? Não é uma pessoa sozinha definindo tudo num documento. É a equipe inteira, com post-its, canetas, construindo visualmente o fluxo, discutindo e alinhando o entendimento sobre cada pedacinho do produto. É muito poderoso. Certo, depois desse trabalho todo no Canvas, qual é o resultado prático? É aqui que a mágica acontece. O PBB não só organiza as ideias, ele gera quase que de forma automática o principal artefato para o desenvolvimento ágil, a famosa história de usuário. O que é genial nisso tudo é que o Canvas nos entrega de bandeja os 3 ingredientes de uma história de usuário perfeita. Olha só que legal. A persona, que a gente definiu lá no passo 2, nos dá o quem. O PBI, que é a ação que mapeamos no passo 4, nos dá o quê. E o benefício da funcionalidade, do passo 3, nos dá o porquê. Tudo se encaixa. Com esses 3 ingredientes já definidos e validados pela equipe inteira, preencher aquele modelo padrão de história de usuário deixa de ser um exercício de criatividade e vira um simples encaixe de peças. É como se o quebra-cabeça, que antes estava todo espalhado, agora se montasse perfeitamente. Vamos pegar um exemplo concreto do livro, do produto Palestras Coletivas. A persona é o palestrante. A ação, que é o PBI, é realizar a publicação de trabalho. E o benefício é disponibilizar conteúdo. Juntando tudo, olha como fica a história. Como palestrante, posso realizar a publicação de trabalho para disponibilizar conteúdo. Simples, claro e nascido direto do trabalho colaborativo no Canvas. E o resultado final é esse aqui. A gente sai de uma sessão que é colaborativa, visual, às vezes até um pouco caótica, para um item de trabalho limpo, estruturado e prontinho para entrar no planejamento da equipe numa ferramenta real. A ponte foi construída com sucesso. No fim das contas, o maior ganho do PBB vai muito além de ter um backlog organizado. O verdadeiro poder da coisa toda está no processo de alinhamento que ele cria. E por que isso tudo importa tanto? Porque o PBB basicamente substitui suposições por alinhamento. Ele garante que todas as pessoas envolvidas, devs, designers, POs, tenham a mesma visão do produto. Ele elimina ambiguidades, foca a equipe no que de fato gera valor e, o mais importante, finalmente constrói aquela ponte sobre o abismo entre a grande ideia e o código que a torna realidade. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Muitas equipes têm visões incríveis, mas se perdem nessa tradução para o trabalho do dia a dia. Talvez a pergunta que fica é: qual é o elo que está faltando para transformar a visão em valor de forma consistente e colaborativa no seu contexto?